Nesse vídeo vamos te contar sobre curiosidades que você provavelmente nem imaginava. Você irá se surpreender. É verdade que as mulheres tendem a piscar mais do que os homens em média. Estudos científicos sugerem que as mulheres piscam cerca de 2 a 3 vezes mais do que os homens. Essa diferença pode ser atribuída a uma combinação de fatores biológicos e sociais. Fisiologicamente, a taxa de piscar pode ser influenciada por diferenças na composição do tecido ocular e no funcionamento dos músculos ao redor dos olhos. Além disso, as mulheres tendem a ter cílios mais longos e curvados, o que pode estimular o reflexo de piscar mais frequentemente. Além disso, fatores sociais e comportamentais também podem desempenhar um papel. Por exemplo, as mulheres tendem a usar mais maquiagem nos olhos, como rímel e delineador, o que pode levar a uma maior sensação de irritação e, consequentemente, a um aumento na frequência de piscar. No entanto, é importante ressaltar que essas diferenças são estatísticas e não se aplicam a todas as mulheres e homens. O número de caminhos possíveis em um jogo de xadrez aumenta exponencialmente a cada movimento, devido ao grande número de opções disponíveis em cada turno. Estima-se que o número médio de movimentos legais em uma determinada posição seja de cerca de 35. No entanto, isso varia ao longo da partida. Para dar uma ideia da complexidade do xadrez, o número médio de movimentos legais em uma partida completa é estimado em cerca de 250. No entanto, o número total de jogos possíveis durante uma partida de xadrez é astronomicamente grande. Estimativas aproximadas sugerem que o número total de jogos possíveis durante uma partida de xadrez é da ordem de 10-120, o que é um número extremamente grande. É importante ressaltar que a maioria dessas sequências de movimentos seria considerada ineficaz ou mesmo inválida no contexto do jogo. Um cubo mágico tradicional, também conhecido como cubo de Rubik, tem mais de 40 milhões de combinações possíveis diferentes. O cubo de Rubik é composto por um cubo 3x3x3 com 6 faces coloridas, e cada face pode ser girada individualmente. Existem várias fórmulas e cálculos matemáticos que podem ser usados para determinar o número exato de combinações possíveis no cubo de Rubik. A contagem exata é de aproximadamente 43 quintilhões. 4325200327448985600 de combinações únicas. Essa quantidade massiva de combinações torna o cubo de Rubik um desafio complexo e intrincado. Resolver o cubo exigirá estratégia, raciocínio lógico e paciência para manipular as cores e chegar a um estado em que todas as faces estejam totalmente resolvidas. É importante ressaltar que esse número se refere apenas à quantidade de combinações possíveis e não considera soluções equivalentes, que são basicamente a mesma configuração do cubo, mas em diferentes posições. No entanto, mesmo com soluções equivalentes sendo consideradas, a quantidade continua sendo extremamente alta. O milho, ou mais como é chamado em algumas regiões, é uma das únicas plantas que possui flores masculinas e femininas separadas em uma mesma espiga. As flores masculinas são chamadas de espiguetas e ficam agrupadas na parte de cima da espiga de milho. Cada espigueta consiste em um pedúnculo longo com uma estrutura chamada tassel, que contém os estames produtores de pólen. Por outro lado, as flores femininas, chamadas de flores de milho, estão localizadas ao longo da espiga, abaixo das espiguetas masculinas. Cada flor feminina possui um pestilo que contém o ovário, onde os óvulos se desenvolvem para se tornarem grãos de milho. A polinização ocorre quando o pólen liberado pelo tassel das espiguetas masculinas é transportado pelo vento e alcança as flores femininas. O voo do flamingo é caracterizado por suas penas rosa vibrante, mas suas penas são naturalmente brancas. A coloração rosa ocorre devido à dieta rica em pigmentos naturais, como carotenoides, encontrados em pequenos crustáceos e algas que os flamingos consomem. Esses pigmentos são absorvidos e metabolizados pelas aves, resultando na coloração rosa das penas, especialmente nas partes mais expostas à luz solar, como as asas e a cauda. Os flamingos jovens têm uma coloração mais acinzentada, que se torna rosa à medida que começam a se alimentar de alimentos ricos em carotenoides. A intensidade da coloração rosa pode variar dependendo da disponibilidade e qualidade dos alimentos consumidos pelos flamingos. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido médio. Ele mede apenas cerca de 2,8 milímetros de comprimento. O estribo é um dos 3 ossículos do ouvido médio, junto com o martelo e a bigorna.
Esses ossículos trabalham em conjunto para transmitir as vibrações sonoras do tímpano para o ouvido interno, onde são convertidas em sinais elétricos que o cérebro pode interpretar como som. O estribo é tão pequeno e delicado que ao longo do tempo pode ocorrer uma condição chamada otosclerose, em que há um crescimento anormal de osso ao redor dele, causando perda auditiva. A otosclerose é uma das principais causas de perda auditiva condutiva em adultos jovens e pode ser tratada cirurgicamente por meio de uma estapedotomia, na qual o estribo é substituído por uma prótese para restaurar a audição. Você sabia alguma dessas curiosidades? Me conte nos comentários.